Gente, eu lembrei a senha do canal. Foi uma coincidência. Ou foi obra do destino que eu retomasse aqui os vídeos do canal com Demolidor Renascido. Então a gente vai comentar sobre essa segunda temporada. Te vejo do outro lado da vinheta. Eu sou Daniel Rosso e você está agora no Rossoverso. Eu queria te lembrar que se você se inscrever agora aqui no canal, você ajuda a gente a chegar mais perto, mais rápido da nossa meta de 200 inscritos. E é sempre bom lembrar que esse vídeo vai ter spoilers sobre a segunda temporada, a primeira também de Demolidor Renascido, as 3 temporadas de Demolidor na Netflix, Defensores, Gavião Arqueiro, Echo, She-Hulk, enfim, você entendeu. A gente vai comentar sobre o geralzão. Vamos nessa. Como eu não faço vídeo há muito tempo sobre esses assuntos, a última coisa que eu falei da MCU aqui no canal foi sobre invasão secreta, motivo de gatilho até hoje. Então, antes de eu falar sobre a temporada em si, eu queria dar uma comentada no contexto geral que eu acho que é interessante, né? Primeiro, que delícia, que alegria, que felicidade ver a canonização, digamos assim, dos personagens da Netflix agora dentro do MCU, né? A primeira versão da Echo, She-Hulk, enfim, você entendeu. A gente vai comentar sobre o geralzão. Vamos nessa. Como eu não faço vídeo há muito tempo sobre esses assuntos, a última coisa que eu falei da MCU aqui no canal foi sobre invasão secreta, motivo de gatilho até hoje. Então, antes de eu falar sobre a temporada em si, eu queria dar uma comentada no contexto geral que eu acho que é interessante, né? Primeiro, que delícia, que alegria, que felicidade ver a canonização, digamos assim, dos personagens da Netflix agora dentro do MCU, né? A primeira versão da primeira temporada de Demolidor Renascido era totalmente diferente, né? Haveria muito mais mudanças no canon dos personagens, seria meio que um soft reboot, né? Os mesmos atores, situações parecidas, mas a história deles seria um bocado diferente. Se não me engano, o Fog e a Karen morreriam, tipo, antes de começar a temporada, então a gente não teria a volta desses personagens. A atriz que ia fazer a Vanessa, a mulher do Fisk, era uma outra atriz, teria 18 episódios a primeira temporada, uma coisa completamente diferente, né? O resultado inicial que eles tiveram, não gostaram, que bom, né? Deve ter tido muita pentelhação, tanto do Charlie Cox, que faz o Matt Murdock, o Demolidor, quanto do Vicente D'Onofrio, se não me engano, que é o Wilson Fisk, né, o Kingpin. Eles devem ter pentelhado horrores o Kevin Feige, e a nossa sorte é que eles ouviram, né, porque nem sempre é comum disso acontecer. A luz tá mudando um pouquinho por causa do sol lá fora. Eu tô gravando de dia. Então, houve uma reaproximação não. Houve realmente um encaixe de toda a lore do Netflix, né, do universo Defensores, vamos colocar assim, dentro do MCU, mesmo porque não impactava em grandes coisas no MCU, né? O MCU não lidou tanto com esses heróis ali no nível mais street level, que eles chamam, né? Que são ali os das ruas, realmente, né? Tem mais no Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha é quase que um universo à parte por ser da Sony, então não tinha por que não encaixar bem. É claro que aí a gente teve alguns problemas, né? Porque quando eles trouxeram Primeiro que quando o Demolidor apareceu em Homem-Aranha, também não teve grandes impactos em termos de história, né? Ele apareceu e saiu como entrou. É apenas muito legal de ver o Charlie Cox de novo como Demolidor em um filme. Agora, quando trouxeram o Fisk em Gavião Arqueiro e depois ali em Echo, aí já foi uma coisa um pouco complicada, e eu achei genial a forma como eles trabalharam esse retcon, porque eles deram uma rebolada boa para poder trazer o Fisk que tava ali em Gavião Arqueiro, com aquela roupa de bicheiro. Tudo bem que ele é meio bicheiro, mas era bicheiro pobre, não era bicheiro rico, que nem normalmente é o Wilson Fisk. Aquela camisa estampada, chapéuzinho, e lidando com aquele povo ali de moletom, deram uma rebolada muito boa para encaixar, que ele estava tendo um problema no casamento com a Vanessa, e a Vanessa estava com o Império, enquanto ele ficou ali lidando com negocinhos. Só isso já é um trabalho artístico impressionante de conseguir fazer essas coisas encaixarem, porque eles iam tomar um outro rumo com o personagem realmente, e trazer de volta pro lore que era do Netflix foi um trabalho incrível por si só. Eu assistiria um documentário da sala de roteiristas dele inventando como que eles iam reencaixar essas coisas.
Então essa primeira temporada de Demolidor Renascido foi totalmente retrabalhada, jogaram fora. Eu acho que sobrou um episódio que não encaixa bem naquela primeira temporada, que eu acho que era desse que eles chamam de overhaul, né? Desse refazimento completo. Eu não sei como é que se traduz exatamente overhaul. Então a primeira temporada é um pouco mais errática nesse sentido, porque eu acho que tinha um conceito. Primeiro, o tempo recorde que eles devem ter feito isso, e tinham conceitos que talvez ainda eram aproximados da primeira versão. A gente não sabe o quanto das cenas de luta, enfim, dessas coisas que são da primeira versão e da outra. É até foda chamar de regravação, porque eu acho que não é apenas cenas adicionais que eles gravaram, que às vezes costuma acontecer em filme, né? Houve realmente todo um retrabalho dessa série, né? Então a gente não sabe o quanto que foi reaproveitado da primeira versão, mas dá essa sensação de que o ritmo não é exatamente o mesmo, que a história vai e volta um pouco. A segunda temporada é absolutamente coesa nesse sentido, né? Já foi essa equipe do refazimento, que deve ter uma palavra correta para isso, da refação, né? Já foi trabalhada já. Você fazer uma versão só muito bem feita é melhor do que você ter feito duas versões, uma completamente diferente da outra. Então a segunda temporada, ela é mais redonda nesse sentido. E não tem como não associar com o contexto atual do mundo de fascismo, violência policial, polícia antivigilante, perseguição. São alegorias e mais alegorias. E é claro que, por mais que eu fique feliz de ver um material assim sendo trabalhado, porque eu acho que história de super-herói, história em quadrinhos, Star Wars, né, que é um outro exemplo também. Você trabalhar fantasia, conceitos que você consegue aplicar, conceitos que você traz, na verdade, do mundo real para trabalhar a fantasia, trabalhar conceitos que às vezes é um pouco difícil de você tudo chamar a atenção, enfim, das pessoas para falar sobre imperialismo, sobre perseguição. Ai, não quero saber de política e tal. Tudo é político, então é interessante de ver esses assuntos sendo discutidos em um material que tem uma disseminação tão grande quanto é o MCU. Apesar de ser uma série que eu não sei como é que foi de audiência, não tenho essas informações. Eu não sei nem se essas informações existem, né? Porque desde que passou a ser streaming, a gente não tem mais. A gente só tem acesso ao que eles querem que a gente tenha acesso. Não sei o quanto que essas informações existem, o quanto que é divulgado disso. É um material de uma disseminação muito grande. Você tá ali no Disney Plus, numa série dessa, MCU, Marvel, tudo mais. E é claro que a gente não pode achar que a Disney sendo boazinha por contar essas histórias. É a mesma coisa com Andor de Star Wars. Inclusive eu preciso fazer um vídeo para poder. Um vídeo de Andor aqui pro canal. Né, não é porque ela é boazinha. É claro que às vezes é até o. Como é que se chama? Às vezes é um pouco aquela coisa, não, como é que você pode dizer que eu sou ruim aqui? Eu fiz Andor. Falei sobre violência policial aqui. Não interessa que a Disney doa dinheiro pra caramba pra extrema-direita, e enfim. Assunto para outro momento, né? Voltando aqui ao nosso microcosmo de Nova York, né? Porque Nova York parece um mundo inteiro dentro do MCU, né? Você tem até a ascensão de nazifascismo e de tudo mais dentro de uma cidade. A dinâmica do Matt Murdock e do Wilson Fisk não envelheceu nem um dia. Esses atores, tanto, de novo, o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio, levaram, eu não sei, uns 8 anos entre o final de Demolidor e agora esse reboot, né? É claro que fisicamente eles envelheceram, mas a interpretação deles não envelheceu nem um pouco. É impressionante, é muito gostoso de ver. E falando mais agora diretamente sobre essa segunda temporada, de alguns aspectos que eu separei aqui, né? De novo, a dinâmica dos dois. Perfeito, maravilhoso. É engraçado porque eu não tinha terminado de ver Demolidor originalmente. Eu acabei a terceira temporada de Demolidor quando já estava passando o Demolidor Renascido, a primeira temporada. Então eu vi meio que um atrás do outro. E é claro que visualmente, né, os aspectos de cinematografia, você consegue perceber essa diferença. Mas que nem eu falei, a interpretação não envelheceu nem um pouco. Eles estavam prontos para voltar para esses personagens de uma maneira assim que parece até fácil. Não deve ser, mas pareceu fácil. E aí nessa segunda temporada, aquele episódio que tem o flashback, eu achei genial, um pouco triste, mas genial como eles conseguiram emular a cinematografia, o jeito de se filmar a série que era na Netflix. Por um momento até, isso aqui foi retirado da Netflix? Não, isso aqui
foi filmado agora, né? E aí é meio triste, porque se eles conseguiram fazer nesse episódio, é porque eles conseguiam fazer se eles quisessem. É claro que é difícil, a gente entende dentro do contexto, ainda mais, de novo, a série foi refeita a primeira temporada, né? Então a direção inicial, eles queriam fazer uma outra coisa. Eles estão agora dentro da MCU. É uma equipe de cinema que filma essas séries do Disney Plus, da Marvel, né? Não é a mesma coisa da série ser produzida pela ABC, como eram as séries da Netflix, que era uma produção de TV aberta para streaming, mas o contexto é diferente, né? Então, eu compreendo por que não, mas é triste porque eles fizeram uma emulação muito boa nesse episódio do flashback. Aí falando sobre os outros personagens, a história do Daniel, o Daniel era um personagem muito irritante, mas aquela coisa de quando o ator é bom e aí ele te irrita porque ele é bom e você tá irritado porque ele realmente tá ali te convencendo de como que ele é um personagem chato, chato no bom sentido, se é que isso existe, mas é porque foi interessante de ver o desenvolvimento dele, de como que ele se viu ali dentro de um buraco que não tinha mais como ele sair. Ele não era essencialmente ruim, ele queria se dar bem, ele tinha esse aspecto nele, né, de querer se dar bem, ele viu uma oportunidade. Não era a melhor das oportunidades, dava para ver milhões e milhões de milhas, para eles entenderem, de milhas de distância, que aquele caminho não era bom, mas foi o que pintou para ele. E por mais que ele não quisesse entrar dentro, enfim, do crime e de tudo mais, é foda dizer porque era o Kingpin ali, né? Mas essa coisa, né, de você fingir que não quer ver. E aí quando você realmente se depara com a realidade, não tem mais o que fazer. No último momento ele deu para trás. E aí eu queria aproveitar para falar disso, para falar da Bibi, né? Que ela é sobrinha do Ben, que era o jornalista lá do Boletim. O quanto que nessa temporada eu senti ela meio subaproveitada. Por mais que vou explicar, né? Porque, mas em todo episódio apareceu aquele vídeo hackeado de protesto contra o Kingpin. Mas a gente não sabia até o final que era ela, por mais que ficasse claro que ela estaria envolvida naquilo. Então, o personagem dela ficou muito por baixo dos panos nessa temporada, né? Ela estava sempre ali naquela coisa meio. Ela serviu muito mais de acessório para a história do Daniel, de será que ele vai ou não vai entregar ela e tal, do que ela realmente ter um destaque para ela, né? Apesar de que aquele episódio na casa da mãe do Daniel foi ótimo, eu adorei. Como ela ainda está na série e ele não está mais, acho que ela tem uma boa oportunidade na próxima temporada de ter mais destaque. Também entendo que é por conta de quais histórias querem ser contadas em cada momento, né? É só uma pena dela não ter sido tão aproveitada nessa temporada. Então eu imagino que foi uma preparação muito maior para na terceira ela vir dentro lá do boletim, né, onde trabalhava o tio, que eu acho que não era pai, o tio dela. Eu, particularmente, não gosto muito dessa veia vigilante da Karen Page, né, de muito ódio, querer espancar, torturar, mas é uma progressão que faz sentido pela perda do Fogg, uma perda que a gente sente a série inteira, de novo, o episódio do flashback só faz a gente sentir mais saudade dele, de como que ele era aquele oxigênio dentro da série, né? O personagem dele, que era meio bobo, mas era aquela esperança, né? Aquela coisa meio polianesca, vamos usar essa palavra, que era interessante, enquanto, né, a Karen e o próprio Demolidor, eles às vezes vão muito para baixo, né, que eles são muito culpados das coisas, e o Fogg não tinha culpa, o Fogg é um ser de luz, praticamente. Mas eu compreendo, eu não gostar do rumo da personagem, mas não quer dizer que não esteja coerente com quem ela é como personagem, né? Ela já tinha essa revolta dentro dela desde sempre, pela vivência da família, o que aconteceu com o irmão. Não é à toa que na série original, na primeira temporada, né, se não me engano, ela matou aquele capanga do Fisk. Muito legal também ver ele de volta nesse flashback. Eles fizeram um trabalho de casa direitinho para essa segunda temporada, né? Mas, então, para fechar, vamos falar exatamente sobre o desfecho, né? Que Matt Murdock revelou a identidade dele e é bacana, né? Porque vamos colocar aí que são 5 temporadas de Demolidor, 6 se a gente contar com Defensores e tudo mais. Vai ser uma mudança na dinâmica do personagem, uma mudança completa, né? Então é interessante ver como que isso vai se dar, né? Até vi uma entrevista em que ele comentava
o ator, né, o Charlie Cox, comentava o quanto que o Matt Murdock, ele é cego, né, na essência de que ele não enxerga com os olhos, ele enxerga de outras maneiras, né, com os poderes que ele tem, mas o quanto que quando ele tá com o Matt Murdock, ele precisa fingir que ele não está, que ele não sabe onde estão as coisas, por mais que ele não esteja vendo, né. Ele deu o exemplo de que ele tem que fingir que tá procurando onde é que é a maçaneta da porta, que tem que ficar tateando onde é que tá a maçaneta, né, sendo que ele, com o poder que ele tem, ele sabe exatamente onde é que tá aquela maçaneta, né? E que isso é uma grande culpa para ele ter que ficar fingindo 24 horas essas coisas, né? Então isso muda completamente a dinâmica. Se todo mundo sabe que ele é cego, mas que ele tem essas outras capacidades, ele não precisa mais fingir essas coisas. Então, interessante ver como que vai se desenvolver isso nas próximas, eu desejo próximas temporadas, né? Graças a Deus a Disney aprendeu a fazer uma temporada por ano dessas séries, né? Por enquanto só de Demolidor. Vamos ver. Bom, primeiro ela tem que fazer segunda temporada de alguma série, né? Magnum vai ter. Eu não esperava. Eu adorei a temporada e não esperava que fosse ter uma segunda temporada. Ótimo. Vamos ver se vai ser realmente no ano que vem também. E aí, falando sobre o lado do Wilson Fisk, eu vi muita gente que não compreendeu o final do Fisk nessa temporada como uma punição para ele. Ele perdeu a Vanessa, ele perdeu Nova York, que eram as coisas assim mais importantes para ele. O próprio Murdock, ali quando ele já está encurralado, reconhece que ele ama Nova York dos jeitos esquisito, escroto dele, mas que realmente ele ama. Então, perder essas coisas, perder a influência que ele tinha, e isso é das piores punições que o Fisk poderia passar. Mesmo porque a gente viu, na série original ele foi preso 2, 3 vezes e de lá de dentro ele continuou controlando Nova York, conseguiu ser preso, prisão domiciliar, numa cobertura, me lembrou até alguém, enfim, não vou comentar nesse vídeo. Então simplesmente a ser preso não era punição de verdade pro Wilson Fisk. Eu não sei, prestem atenção no que vocês estão vendo, talvez, né? Pro próprio Murdock que foi pra cadeia, a última cena que ele aparece, ele dá um leve sorrisinho de canto de boca, porque ele tá preso, mas ele está livre do Fisk. Enquanto o Fisk tá livre, mas tá preso naquela praia, olhando para aquele mar sem a Vanessa, que ofereceu para ele deles irem embora, mas ele não quis. A Vanessa morreu por culpa dele, porque o Bullseye estava mirando nele e foi ele que quebrou o breguete que aí entrou na cabeça dela. Inclusive, acabei não comentando do Bull aqui. Muito interessante, que felicidade também que ele tá aí à solta, maluquete, vai estar trabalhando lá pro outro menino que tava com o Luke Cage, né? Também não comentei a festança que é a canonização de todo mundo. Jessica Jones também parece que nunca saiu do personagem. Eu acho impressionante como que tanto a Jessica quanto o próprio Matt Murdock, o Wilson Fisk, se um dia eles forem fazer reboot, eu não sei onde é que eles vão achar gente que sejam mais esses personagens do que eles. Muito boa sorte para daqui 10, 15 anos, eu espero, no mínimo. Só para fechar, último assunto, não dá para não associar, de novo trazendo para o contexto político e da realidade que a gente tem, não associar a entrada, a invasão dos manifestantes lá naquele tribunal, pelos apoiadores do Demolidor, né, pelos manifestantes, não dá para não associar com um 8 ou 6 de janeiro, ao contrário, né? O povo invadindo um palácio não para depredar, não para dar um golpe, mas para remover um tirano do poder. Pra azar deles foi bonito pra caramba também ver o Fisk dando uma de Capitão Pátria, surtando muito antes do que o próprio Capitão Pátria, que estão prometendo há 3 temporadas ainda depois, e isso não aconteceu até hoje, né? Foi uma cena bacana vendo que, mesmo naquela situação, ele encurralado e tudo mais, ele tinha que aceitar a derrota, né? Ele tinha que realmente ceder, que se render. E aí ele diz até que você se importa se eu não apertar a sua mão. Enfim, é claro que se a gente for pegar em ritmo, em desenvolvimento de algumas coisas, a série original eu acho que dava mais tempo para certas coisas acontecerem, até pela duração de duração da temporada, né? Eram 12, 13 episódios. Apesar de que eu, se não me engano, não sei se é a segunda ou se é a terceira, que poderia, em vez de ter 13, ter 8, e essa temporada agora de Renascido, a segunda temporada, em vez de ter 8, podia ter 12, 13 episódios. Eu acho que daria
um pouco de respiro para algumas coisas acontecerem com um pouco mais de calma. Mas eu estou adorando, estou muito feliz. Acho que é isso. E quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Vídeos à medida que forem saindo. Eu não vou prometer duração, mas eu juro que vocês vão se surpreender, tá? Não queria falar nada não, mas vocês vão se surpreender. Deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like, compartilhar. Enfim, faça isso, por favor. Obrigado, um beijo e tchau!